Após anos buscando sucesso e riqueza, um homem se vê em um momento de revelação inesperada. Ao caminhar pelas ruas, ele se depara com alguém que jamais imaginou encontrar, sua mãe, agora vivendo nas condições mais duras da vida. O choque é imenso, não apenas pela situação dela, mas pela certeza de que ele mesmo contribuiu para o afastamento. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Henrique era um menino de origem simples, nascido em uma pequena vila no interior. Sua casa era modesta, feita de madeira envelhecida, com um telhado de zinco que fazia barulho toda vez que a chuva caía. Ele e sua mãe, Dona Celeste, viviam com muito pouco, mas ela fazia de tudo para que ele tivesse o necessário. Com as mãos calejadas pelo trabalho como lavadeira, Celeste nunca reclamava da vida dura. Pelo contrário, ela estava sempre com um sorriso no rosto, acreditando que seu esforço era uma forma de garantir um futuro melhor para Henrique. Na infância, Henrique amava sua mãe acima de tudo. Ele gostava de vê-la cantarolar enquanto pendurava roupas no varal, e sempre ajudava a carregar as bacias de roupas molhadas, apesar de reclamar do peso. A vida era difícil, mas havia amor na casa. Celeste tinha uma sabedoria simples, mas poderosa, sempre ensinando o filho a valorizar as coisas pequenas e a ser grato pelo que tinham. Filho, a riqueza está no coração, não no bolso, dizia ela, enquanto os dois compartilhavam uma refeição humilde, muitas vezes apenas arroz com feijão. Conforme Henrique crescia, ele começou a notar as diferenças entre sua vida e a das outras crianças. Seus colegas da escola tinham roupas novas, mochilas bonitas e brinquedos que ele só via de longe. Henrique, por outro lado, usava sapatos remendados e cadernos dourados. A comparação começou a pesar. Ele queria mais, e isso criou um buraco dentro dele que a dedicação de sua mãe parecia não preencher. Na adolescência, Henrique começou a questionar o esforço de Dona Celeste. Por que você trabalha tanto e a gente continua pobre? Ele perguntava com amargura. A mãe, sempre paciente, tentava explicar que a vida era feita de passos pequenos e que o mais importante era ele estudar e construir um futuro melhor. Mas Henrique não via dessa forma. Ele acreditava que sua mãe se contentava com pouco, enquanto o mundo lá fora parecia cheio de oportunidades para quem ousava ir além. Quando Henrique completou 18 anos, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Certo dia, após uma discussão acalorada com Dona Celeste, ele anunciou que estava indo embora. Eu não quero mais viver assim, mãe. Eu vou para a cidade grande, ganhar dinheiro de verdade. Você pode ficar aqui, mas eu não vou ser pobre a vida inteira. As palavras foram como facadas no coração de Celeste. Ela tentou argumentar, dizendo que ele não precisava abrir mão da família para buscar seus sonhos. Filho, o dinheiro pode te dar conforto, mas nunca vai substituir o amor. Não se perca tentando encontrar algo que já está dentro de você. Mas Henrique não ouviu. Com uma mochila nas costas e os poucos trocados que conseguiu juntar, ele deixou a casa sem olhar para trás. Dona Celeste ficou na porta, chorando enquanto via o filho caminhar pela estrada de terra que levava para fora da vila. A cada passo que ele dava, a distância entre eles parecia aumentar não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Henrique não sabia, mas aquele seria o começo de uma jornada que o levaria a lugares que ele jamais imaginava e, ao mesmo tempo, o afastaria das coisas mais importantes da vida. Enquanto ele partia, Celeste sussurrou para si mesma: meu filho, eu sempre estarei aqui. Não importa quanto tempo passe, você sempre será meu menino. E, com isso, ela voltou para casa, sozinha, com o coração apertado, mas ainda cheia de amor e esperança de que um dia ele voltaria. O jovem Henrique, por sua vez, acreditava que estava indo em direção a uma vida melhor, sem perceber que estava deixando para trás a maior riqueza que ele já tinha, o amor incondicional de sua mãe. A cidade grande era tudo o que Henrique imaginava e mais um pouco: edifícios altos, luzes que nunca se apagavam e oportunidades para todos os lados. Ele chegou com um pouco mais do que a roupa do corpo e uma ambição que parecia inabalável. Dormiu em albergues, trabalhou como entregador de lanches e até como ajudante em um restaurante. A vida era dura, mas Henrique tinha uma determinação implacável. Ele queria vencer e estava disposto a sacrificar qualquer coisa para alcançar seus objetivos.
Anos se passaram, e o trabalho incansável começou a dar frutos. Henrique conseguiu um emprego em uma empresa de tecnologia, onde rapidamente se destacou pela sua inteligência e habilidade para resolver problemas. Ele não era o mais experiente, mas era o mais audacioso. Enquanto outros funcionários hesitavam, ele arriscava. Onde outros viam obstáculos, ele enxergava oportunidades. Não demorou para ser promovido várias vezes e, com isso, seu salário disparou. Com o dinheiro, Henrique começou a se transformar. O jovem que andava de ônibus lotado agora dirigia um carro importado. O apartamento simples deu lugar a uma cobertura em um dos bairros mais luxuosos da cidade. Ele começou a se vestir com ternos sob medida, a frequentar restaurantes caros e a participar de eventos exclusivos. Pela primeira vez, Henrique sentiu que estava vivendo a vida que sempre sonhou. Mas junto com o sucesso veio algo que ele não esperava: o distanciamento. Ele parou de atender os raros telefonemas de Dona Celeste. No início, dizia a si mesmo que estava ocupado demais. Vou ligar para ela no fim de semana, prometia. Mas os fins de semana viravam semanas, que se transformavam em meses. Com o tempo, a imagem de sua mãe começou a se apagar. Henrique se convenceu de que ela estava bem e que ele não devia nada a ninguém. Afinal, ele havia chegado lá por conta própria, não é? O novo círculo social de Henrique também influenciava. Ele começou a evitar falar sobre o passado, pois sentia vergonha das suas origens humildes. Quando alguém perguntava sobre sua família, ele dava respostas vagas ou mudava de assunto. Aos poucos, ele construiu uma nova identidade, na qual sua história de dificuldade simplesmente não existia. Henrique também mudou sua visão sobre a vida. Para ele, o sucesso era medido pelo saldo bancário, pelo número de imóveis que possuía ou pelo prestígio que tinha entre os poderosos. Ele acreditava que estava vivendo o sonho, mas ignorava o vazio que crescia dentro dele. À noite, mesmo cercado de luxo, Henrique frequentemente se pegava sozinho em sua cobertura silenciosa, encarando a cidade pela janela. Algo parecia faltar, mas ele nunca admitia. Os anos continuaram passando, e Henrique acumulava mais e mais riquezas. Ele abriu sua própria empresa e, em pouco tempo, se tornou um milionário. Recebia prêmios, participava de conferências internacionais e era admirado por muitos. Mas, apesar de tudo, as pessoas ao seu redor não eram realmente próximas. Os amigos que ele tinha eram movidos por interesse, e as festas glamorosas terminavam sempre com ele voltando para casa sozinho. Dentro de si, Henrique sabia que tinha mudado. Ele já não era o garoto que corria descalço na vila, ajudando a mãe no varal. Era um homem de negócios, frio e focado, que acreditava que sentimentos só atrapalhavam. Ele nem pensava mais em Dona Celeste. Talvez porque era doloroso demais lembrar dela, ou talvez porque o dinheiro e o sucesso o fizeram acreditar que ele não precisava de ninguém. Henrique não sabia, mas aquele distanciamento o estava levando para um lugar que nem todo o dinheiro do mundo poderia consertar. Ele tinha tudo que um homem poderia querer, mas perdeu algo que nunca soube o quanto era valioso: o amor simples e puro de sua mãe. Era uma noite fria na cidade, com vento cortante que fazia as pessoas acelerarem o passo. Henrique estava saindo de uma reunião em um restaurante luxuoso, onde acabará de fechar um contrato milionário. Vestindo um elegante sobretudo de lã, ele caminhava em direção ao carro com o celular na mão, digitando mensagens sobre o próximo grande negócio. Para ele, aquele era só mais um dia normal, mais uma vitória no caminho do sucesso. Enquanto Henrique atravessava uma rua movimentada, algo chamou sua atenção. Do outro lado da calçada, havia um grupo de pessoas aglomeradas perto de uma esquina. Alguns passavam rápido, ignorando o que estava ali, mas outros olhavam com expressões de indiferença ou pena. Curioso, Henrique desacelerou o passo. Quando se aproximou, viu que estava no centro daquela cena, uma mulher sentada no chão, com roupas gastas e um cobertor fino cobrindo os ombros. A princípio, ele mal olhou para ela. Situações como essa eram comuns nas ruas da cidade, e Henrique se habituara a ignorá-las. Mas, ao passar pela mulher, algo o fez parar. Um detalhe familiar. A curva do rosto dela, o jeito como as mãos trêmulas seguravam uma sacola velha. Ele sentiu um arrepio, uma sensação que não sabia explicar.
Virou o rosto, tentando enxergar melhor através da penumbra da noite. A mulher ergueu a cabeça lentamente, e então os olhos dele se cruzaram. Foi como se o mundo ao redor parasse. O brilho nos olhos dela, apesar de cansado e marcado pelo tempo, era inconfundível. Eram os mesmos olhos que um dia o observavam com amor enquanto ela cantava para ele dormir. Eram os olhos de sua mãe. Henrique congelou. Ele piscou várias vezes, como se estivesse tentando convencer a si mesmo de que aquilo não podia ser real. O que sua mãe estaria fazendo ali, no meio da rua, vivendo como uma pessoa sem teto? Ele deu um passo hesitante à frente, tentando confirmar o que seu coração já parecia saber. Mãe. A palavra saiu de sua boca quase como um sussurro, carregada de incredulidade e emoção. Dona Celeste olhou para ele, e por um instante, parecia não acreditar no que via. Seu olhar vacilou entre a surpresa e uma alegria contida, misturada a um sofrimento profundo. Henrique? Ela murmurou, com a voz embargada. Henrique se abaixou para ficar na altura dela. Agora, ele podia ver claramente as marcas que o tempo e as dificuldades deixaram nela. Os cabelos antes negros estavam cheios de fios brancos, a pele estava mais pálida e o semblante trazia o cansaço de alguém que lutou contra a vida por muito tempo. Ele sentiu um má se formar em sua garganta. Mãe, o que aconteceu? Como você chegou aqui? Ele perguntou, sua voz quebrando. Celeste respirou fundo, tentando manter a compostura. Ah, meu filho, a vida me trouxe até aqui. Mas estou feliz em ver você. Você está tão diferente. Aquelas palavras perfuraram Henrique como uma lança. Ele percebeu que, enquanto escalava o topo do mundo, nunca havia pensado em olhar para trás. Nunca havia se perguntado como sua mãe estava ou se precisava dele. Ele se perdeu em uma mistura de vergonha e culpa, enquanto as memórias da infância vinham à tona. O riso dela, as histórias que contava, o esforço incansável para dar a ele uma vida digna. Henrique, agora, não era mais o homem de negócios arrogante. Diante daquela mulher frágil, ele era apenas um filho. Sem dizer mais nada, ele tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros da mãe. Me perdoe, mãe, eu deveria ter procurado por você. Eu falhei. Celeste sorriu suavemente, apesar das lágrimas nos olhos. Você é meu filho, Henrique. Nunca esperei nada de você além da sua felicidade. Mas, eu nunca deixei de sentir sua falta. Naquele instante, Henrique percebeu que nenhum sucesso, nenhum dinheiro, nenhum contrato fechado poderia se igualar ao amor que ele havia negligenciado por tanto tempo. Ele segurou a mão dela com firmeza e, pela primeira vez em anos, sentiu que estava fazendo algo verdadeiramente importante. Você não vai ficar aqui nem mais um minuto, mãe. Vou cuidar de você, como você sempre cuidou de mim. Os dois se levantaram, e Henrique prometeu a si mesmo que jamais permitiria que sua mãe enfrentasse o mundo sozinha novamente. Naquela noite, o milionário que tinha tudo finalmente encontrou algo que o dinheiro não podia comprar: a chance de se redimir e reconstruir o laço mais precioso de sua vida. Henrique dirigia pelas ruas da cidade em completo silêncio, enquanto sua mãe, Celeste, sentava ao lado dele no carro de luxo. O contraste entre o mundo em que ele vivia e a realidade em que a mãe havia sobrevivido por tanto tempo era gritante. Apesar do conforto do ambiente, o ar parecia pesado, carregado de emoções que eles não conseguiam nomear. Ele olhava para frente, com as mãos firmes no volante, mas sua mente estava longe. Cada vez que Henrique lançava um olhar discreto para Celeste, sentado ali ao lado dele, era como uma avalanche de memórias. Ele via flashes de sua infância, ela cozinhando com ingredientes simples e fazendo parecer um banquete, sentada na mesa ajudando com a lição de casa, cantando para ele dormir quando as tempestades os assustavam na pequena casa onde moravam. Tudo isso vinha acompanhado de uma pergunta que ecoava em sua cabeça: como eu deixei isso acontecer? Quando chegaram ao imenso portão da casa de Henrique, Celeste ficou em silêncio. O carro entrou em uma garagem onde havia outros veículos brilhando como joias. Era um lugar muito diferente da realidade que ela conhecia. Celeste observava tudo com cautela, quase como se aquele lugar não fosse para ela. Henrique abriu a porta para ela com um misto de ansiedade e determinação. Mãe,
Essa é a minha casa. Por favor, fique à vontade. Vou cuidar de tudo para você daqui para frente. Celeste deu um pequeno sorriso, mas havia algo em seu olhar que Henrique não conseguiu decifrar. Ao entrar, ela viu os móveis elegantes, os pisos de mármore, o lustre brilhando no teto. Ela passou os dedos levemente por uma mesa de vidro, como se tentasse entender se era real. Tudo isso é seu, Henrique? Ela perguntou, quase em um murmúrio. Sim, mãe. Tudo isso é meu. Mas isso não importa agora. O que importa é que eu quero te ajudar, quero te dar tudo o que você merece. Celeste se sentou em um sofá luxuoso, mas o olhar em seu rosto estava distante. Henrique sentou-se na frente dela, seus olhos fixos nela, esperando que ela dissesse algo. Então, finalmente, ela falou. Sabe, filho, sempre rezei para que você tivesse sucesso, que tivesse uma vida boa. Mas nunca imaginei que o preço seria esse. Henrique ficou confuso. Que preço, mãe? Eu fiz isso tudo por nós. Eu trabalhei duro para sair daquela vida. Celeste olhou nos olhos, e Henrique sentiu que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Mas você deixou para trás o que mais importava. Você deixou sua família, seu coração. Eu nunca precisei de luxo, Henrique. Eu só queria meu filho por perto. E quando você se foi, quando deixou de escrever, de ligar, de sequer perguntar se eu estava bem, foi como se você tivesse morrido para mim. Não pelo sucesso, mas pela falta de amor. Aquelas palavras atingiram Henrique como um golpe. Ele sempre achou que estava fazendo certo, que vencer na vida significava cortar os laços com o passado para não ser puxado para trás. Mas agora, olhando para sua mãe, ele percebeu o quanto estava errado. Mãe, eu não sabia. Eu pensei que estava te ajudando ao me afastar, ao me dedicar ao trabalho. Eu queria te tirar daquela vida. Celeste balançou a cabeça, e uma lágrima escorreu por seu rosto. A única coisa que você precisava fazer, Henrique, era estar presente. E você não estava. Henrique sentiu um nó na garganta. Ele tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Ele, que era conhecido como um homem frio, invulnerável, que nunca demonstrava emoção, agora estava desmoronando diante de sua mãe. Eu sinto muito, mãe. De verdade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Celeste se levantou e colocou a mão no ombro do filho. Não podemos mudar o passado, meu filho. Mas podemos fazer diferente agora. Só quero que você lembre que o amor vale mais do que qualquer dinheiro no mundo. Eu nunca parei de te amar, mesmo quando parecia que você tinha esquecido de mim. Henrique assentiu, as lágrimas ainda escorrendo. Ele sabia que tinha muito a fazer para reparar o que estava quebrado, mas aquele momento foi o começo de sua redenção. Diante de sua mãe, ele não era mais o milionário bem-sucedido, mas o garoto que precisava se reconectar com as coisas que realmente importavam. Após o intenso confronto com o passado, Henrique tomou uma decisão que mudou tudo. Ele não iria permitir que sua mãe enfrentasse outra noite na rua. Naquele momento, ele prometeu a si mesmo que faria o possível para dar a ela o cuidado, o amor e a dignidade que ela merecia. Ele a levou de volta para sua casa, mas, desta vez, o ambiente parecia diferente. Não era mais o símbolo de status que Henrique tanto se orgulhava, mas um refúgio onde ele queria acolher sua mãe. Quando entraram, ele a conduziu até um quarto que, em segundos, parecia ter se transformado no coração daquele lar. Eu quero que você se sinta em casa aqui, mãe, disse ele, sua voz carregada de emoção. Tudo o que você precisar, por favor, me diga. Celeste olhou ao redor. O quarto era amplo, com móveis elegantes e roupas de cama de qualidade impecável, mas o que mais a comoveu foi o cuidado de Henrique em preparar o espaço. Sobre a cama havia um cobertor fofo e um pequeno vaso com flores frescas na mesa ao lado, algo tão simples, mas carregado de significado. Henrique, no entanto, sabia que não bastava oferecer conforto físico. Ele percebeu que a saúde de sua mãe estava debilitada. Os anos nas ruas deixaram marcas profundas. Ela estava visivelmente magra,
com feridas nos pés e o rosto cansado, mas era no olhar que Henrique viu a maior cicatriz, uma mistura de dor e resignação. Vou chamar um médico, mãe, ele disse, com firmeza. No mesmo dia, Henrique contratou um especialista para avaliar Celeste. Ele também trouxe uma nutricionista para montar uma dieta que ajudasse a reconstruir sua força. Todos na casa, funcionários e especialistas, foram orientados a tratar Celeste com o maior cuidado e respeito. Mas não era apenas o corpo de Celeste que precisava de atenção. Henrique passou a dedicar tempo a ela, algo que nunca tinha feito antes. Ele a ouvia contar histórias de sua infância, de tempos difíceis, mas também de momentos felizes. Ela falava com carinho das pequenas alegrias que compartilhavam quando ele era criança, as caminhadas ao entardecer, as canções que cantavam juntos, os abraços que curavam qualquer dor. A cada conversa, Henrique sentia um misto de culpa e gratidão. Ele via como sua mãe ainda o amava incondicionalmente, mesmo depois de tudo o que tinham passado. Uma tarde, ao perceber que ela parecia mais frágil do que o normal, Henrique decidiu fazer algo especial. Ele levou Celeste até o jardim de sua mansão, um espaço que ela ainda não conhecia. As flores coloridas e o som suave de uma pequena fonte pareciam um refúgio de paz. Henrique preparou uma mesa com um chá quente e alguns biscoitos, um gesto que parecia pequeno, mas que trouxe lágrimas aos olhos de Celeste. Isso me lembra quando a gente fazia piqueniques no quintal, disse ela, sorrindo, enquanto segurava a xícara com as mãos trêmulas. Eu me lembro, mãe, Henrique respondeu, com a voz embargada. E eu quero que a gente tenha muitos momentos assim de novo. Além do cuidado físico, Henrique também começou a resgatar a autoestima de sua mãe. Ele a levou para comprar roupas novas, insistindo para que ela escolhesse o que quisesse. No começo, Celeste hesitou. Ela não estava acostumada a ser o centro de tanta atenção. Mas Henrique a encorajou, segurando suas mãos com carinho. Mãe, você merece tudo isso e muito mais. Ao longo dos dias, Celeste começou a recuperar parte de sua vitalidade. Seu sorriso voltava devagar, como se estivesse testando um terreno seguro. Cada refeição que Henrique fazia questão de compartilhar com ela era um passo a mais para fortalecer o vínculo que haviam perdido. O cuidado, no entanto, não era apenas material. Henrique sabia que precisava reconstruir a confiança entre eles. Ele se mostrava presente, atento, deixando claro que ela não estava mais sozinha. Aos poucos, o vazio que a ausência dele tinha deixado na vida de Celeste começou a ser preenchido por momentos de ternura e reconexão. O resgate de Celeste foi mais do que tirá-la das ruas. Foi um ato de amor, um esforço consciente de Henrique para reparar o passado e cuidar de sua mãe da maneira que ela merecia. E, enquanto a casa dela se enchia de risos e conversas, Henrique percebeu que o verdadeiro resgate não era apenas o dela, mas o dele mesmo, que finalmente encontrou um propósito que o dinheiro nunca poderia comprar: o valor da família. Na quietude da noite, enquanto o silêncio preenchia a enorme mansão, Henrique sentava-se sozinho em seu escritório. As luzes do abajur projetavam sombras suaves nas prateleiras de livros intocados, mas sua mente estava longe dali. Os últimos dias tinham sido intensos, repletos de emoções que ele não estava acostumado a sentir. E agora, com sua mãe descansando em segurança no quarto ao lado, Henrique se viu diante de uma avalanche de reflexões que não podia mais ignorar. Ele pegou um porta-retratos em sua mesa. Era uma foto antiga, tirada muito antes de sua vida ser tomada pela ambição desenfreada. Nela, ele, ainda menino, estava ao lado de Celeste, ambos com sorrisos genuínos, sentados em um banco simples no pequeno quintal de casa. Aquela imagem era como um portal para um tempo em que felicidade não dependia de contas bancárias recheadas ou de mansões luxuosas. Henrique passou os dedos pelo vidro do porta-retratos, como se tentasse tocar a inocência daquele momento. Foi então que as lágrimas começaram a surgir, primeiro tímidas, depois em um fluxo que ele não conseguiu conter. Pela primeira vez em anos, ele permitiu-se sentir plenamente a dor do arrependimento. Por que eu deixei isso acontecer? Sussurrou para si mesmo, a voz falhando. Ele pensou em todas as vezes que poderia ter procurado sua mãe e não o fez. Nas desculpas que inventou para si mesmo, dizendo que estava ocupado, que precisava trabalhar mais, que o tempo se encarregaria de consertar as coisas.
Mas o tempo não era gentil. O tempo havia afastado os dois, criando um abismo tão profundo que ele quase perdeu sua mãe para sempre. Ao refletir sobre sua vida, Henrique percebeu que o sucesso que tanto buscou veio com um custo alto demais. Ele trocou os momentos preciosos com as pessoas que realmente importavam por noites intermináveis de trabalho, por negociações frias e por uma obsessão em provar seu valor ao mundo. Mas o que ele ganhou no final? Uma mansão vazia, prêmios que agora pareciam insignificantes, e uma solidão que nenhum valor poderia preencher. Ele se lembrou de como, durante a infância, Celeste costumava lhe dizer que as coisas mais importantes da vida não podiam ser compradas. Amor, respeito, tempo, são os maiores tesouros, meu filho, ela dizia enquanto passavam horas juntos conversando no final do dia. Mas ele não deu ouvidos. Henrique percebeu agora que, na tentativa de conquistar o mundo, ele esqueceu o que era essencial. Na manhã seguinte, ao ver sua mãe sentada no jardim, um leve sorriso no rosto enquanto apreciava o canto dos pássaros, Henrique sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabia que nunca poderia apagar o passado, mas também sabia que ainda havia tempo para construir um futuro diferente. Ele se aproximou e se sentou ao lado dela. Mãe, eu sinto muito, ele disse, com a voz embargada. Eu deixei você sozinha por tanto tempo. Eu estava tão cego, tão perdido. Celeste olhou para ele com uma ternura que só uma mãe poderia oferecer. Seus olhos, marcados pelos anos de sofrimento, ainda brilhavam com amor. Você está aqui agora, Henrique, respondeu ela, colocando a mão sobre a dele. E isso é tudo que importa. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Henrique pelo resto do dia. Ele começou a perceber que o arrependimento não era o fim, mas um ponto de partida para uma transformação real. Ele decidiu que sua vida não seria mais definida por conquistas materiais, mas pelo impacto que ele poderia ter nas pessoas que amava, começando por sua mãe. Nos dias que se seguiram, Henrique não apenas cuidou de Celeste, mas também começou a cuidar de si mesmo. Ele aprendeu a desacelerar, a valorizar os momentos simples e a ser mais presente. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas nas conexões que fazia e nas memórias que criava ao lado das pessoas que amava. Enquanto os dois, mãe e filho, passavam mais tempo juntos, Henrique sentia que estava resgatando algo que ele nem sabia que tinha perdido, a paz de espírito e o amor incondicional que sua mãe sempre guardou para ele. A vida, ele concluiu, era um presente precioso, e ele estava determinado a honrá-la daqui em diante. A convivência com Celeste trouxe uma nova luz à vida de Henrique. Ele havia passado anos em um mundo frio e calculista, mas agora, com sua mãe ao lado, começou a enxergar a vida por uma perspectiva completamente diferente. As conversas que antes eram raras e curtas tornaram-se longas e significativas. Celeste contava histórias de sua infância, de como ela enfrentou as dificuldades com força e esperança, e Henrique escutava com atenção, algo que ele não fazia há décadas. Uma noite, enquanto jantavam juntos, Celeste olhou para o filho com um sorriso suave. Henrique, você sabe o que mais me machucava durante todos esses anos? Perguntou ela, pausando para respirar. Henrique largou o garfo e a encarou, com um nó se formando em sua garganta. Ele balançou a cabeça, incentivando-a a continuar. Não era a falta de dinheiro ou as noites frias na rua. Era saber que você estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Você tinha tudo, mas parecia ter perdido a essência de quem você era. Essas palavras ecoaram no coração de Henrique como uma verdade dolorosa, mas necessária. Ele percebeu que sua transformação não poderia ser apenas uma mudança de atitudes. Ele precisava reconectar-se com os valores que sua mãe havia plantado em seu coração quando ele ainda era menino. Nos dias seguintes, Henrique começou a mudar. Ele trocou as reuniões intermináveis por momentos ao lado de Celeste. Descobriu que cozinhar com ela na cozinha da mansão era infinitamente mais satisfatório do que assinar contratos milionários. Aprendeu a andar de bicicleta novamente, algo que sua mãe adorava fazer nos dias em que viviam em sua antiga casa, e juntos riam como se o tempo tivesse voltado. Celeste, por sua vez, começou a reencontrar a alegria de viver. Ela não precisava mais lutar por comida ou se preocupar onde dormiria naquela noite. Pela primeira vez em anos, sentia-se segura.
No entanto, sua maior alegria era ver Henrique mudando, recuperando a bondade que sempre esteve nele, mas que havia sido enterrada pela ganância e pelo orgulho. Uma tarde, Henrique a surpreendeu com uma visita ao antigo bairro onde cresceram. Apesar de todas as mudanças que o lugar havia sofrido, os dois conseguiram encontrar o pequeno terreno onde ficava a casa que um dia chamaram de lar. Lá, Henrique, emocionado, prometeu reconstruí-la, não apenas como uma lembrança física de suas origens, mas como um símbolo de tudo que estavam resgatando juntos. Eu quero que essa casa seja um lugar onde outras famílias possam encontrar conforto, mãe, disse ele, com os olhos brilhando de emoção. Um abrigo para quem precisa, assim como você precisava. Celeste sorriu e abraçou o filho com força. Você está voltando para casa, Henrique. Não para essa casa, mas para dentro de si mesmo, ela sussurrou. As ações de Henrique começaram a repercutir em outras áreas de sua vida. Ele decidiu reavaliar sua empresa, priorizando projetos que beneficiassem pessoas necessitadas e comunidades carentes. O homem que antes era conhecido por sua frieza agora inspirava seus funcionários com gestos de generosidade e humanidade. Com o tempo, Henrique também começou a reconectar-se com outras pessoas importantes em sua vida. Ele procurou antigos amigos que havia ignorado durante sua jornada pelo sucesso e pediu perdão àqueles que havia magoado. Embora o caminho de reconexão não fosse fácil, cada pequena vitória trazia uma sensação de propósito que ele nunca havia experimentado antes. Celeste, com sua sabedoria simples, continuava sendo sua guia. Ela nunca precisou de riquezas ou luxo para ser feliz, e sua presença constante lembrava Henrique do que realmente importava. Aos poucos, ele percebeu que o amor, a gratidão e o tempo dedicado às pessoas eram os maiores tesouros que alguém poderia possuir. E, assim, mãe e filho começaram a escrever juntos um novo capítulo de suas vidas. Um capítulo onde o sucesso era medido pela felicidade compartilhada, e não pelos números em uma conta bancária. A transformação de Henrique não apenas salvou a vida de Celeste, mas também deu a ele a oportunidade de viver de forma plena e significativa. Enquanto caminhavam juntos no jardim uma tarde ensolarada, Celeste olhou para Henrique com orgulho e disse: Eu sabia que o meu menino ainda estava aqui. Henrique sorriu, segurando a mão de sua mãe. E eu nunca mais vou deixá-la, mãe. Nunca mais. A cena era de uma calmaria que parecia surreal, depois de tantos anos de separação e de uma vida marcada pela busca incessante por sucesso. No pequeno jardim da casa de Celeste, Henrique estava sentado ao lado de sua mãe. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons dourados e laranjas. Celeste, com suas mãos enrugadas pelo tempo e pela experiência, segurava a de seu filho com ternura, como se quisesse transmitir toda a força e todo o amor acumulados em tantos anos de separação. Meu filho, disse ela, com a voz suave e cheia de emoção. Tudo o que eu sempre quis foi ver você feliz. Quando você estava distante, meu coração sentia falta de você todos os dias. Mas agora, Henrique, eu me sinto em paz, porque você está aqui ao meu lado novamente. Tudo o que fiz, tudo o que vivi, foi para chegar até este momento. E agora, eu sei que tudo valeu a pena. Henrique, com os olhos marejados de lágrimas, sentiu o peso do tempo e da distância desaparecerem naquele momento. Ele apertou a mão de Celeste com força, como se quisesse absorver toda a paz que ela estava transmitindo a ele. O amor de sua mãe sempre fora sua base, sua referência de vida. Ele soubera disso, mas nunca havia compreendido com tanta clareza. Agora, ali, com a mãe ao seu lado, Henrique sentiu uma transformação acontecer dentro de si. Ele não era mais o homem arrogante que acreditava que poderia enfrentar o mundo sozinho, sem as raízes que sua mãe havia lhe dado. Eu prometo, mãe, Henrique disse com a voz embargada, o peito apertado de emoção. Nunca mais vou te abandonar. Eu sei que perdi tanto tempo, mas a partir de agora, vou estar aqui, ao seu lado. Eu encontrei o que sempre procurei, e é o amor que você me deu, que me ensinou a dar valor à família. Celeste sorriu, seu olhar brilhou com a luz da compreensão e do perdão. Ela sabia que não podia mudar o passado, mas podia, sim, aproveitar o presente, e mais importante, o futuro.
Juntos, ainda tinham tanto a viver, e essa era a chance de Henrique começar uma nova jornada, agora com a verdade que ele sempre buscou, mas que estava diante dele o tempo todo, o amor verdadeiro. Enquanto o vento suave balançava as árvores ao redor, ambos se olharam, sem palavras. O que mais precisavam dizer? Estavam juntos novamente, e isso era tudo. Henrique olhou para sua mãe e disse: "Eu passei tanto tempo buscando o que achava que precisava, e esqueci do que realmente importava. O dinheiro, o sucesso, as conquistas, nada disso me trouxe a felicidade. Mas aqui, com você, eu entendo que a verdadeira riqueza está na família, no amor. A vida, mãe, é muito mais simples do que eu pensava." Celeste encostou sua cabeça no ombro de Henrique, sentindo o abraço quente de seu filho, o mesmo abraço que ela imaginara milhares de vezes durante os anos em que ele esteve ausente. Eles estavam em paz. O amor entre eles nunca havia morrido, apenas estava esperando para ser redescoberto. A história de Henrique se encerrava com uma virada significativa. Ele não só havia reencontrado a mãe, mas também descoberto o verdadeiro valor da vida. A partir daquele momento, ele se comprometeria a viver com humildade, a cuidar das relações que importavam e a sempre priorizar o que realmente trazia felicidade. E, assim, Henrique e Celeste, com a promessa de nunca mais se afastarem, começaram uma nova fase da vida, sabendo que o amor, a família e a paz interior são os maiores tesouros que alguém pode ter. A história, com todas as suas perdas e aprendizados, terminava não com tristeza, mas com a certeza de que nunca é tarde para recomeçar. E o reencontro com o amor verdadeiro estava, finalmente, acontecendo. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.